Se eu tivesse que te criticar, Uhum. o que tu criticaria? Eu falo demais. Mas isso não é bom? Não, Porque não tu sei. pensa rápido. Eu acho assim, eu penso rápido, eu falo muito e infelizmente eu sou muito espontânea, entendeu? Isso não é bom na TV, Então, ser espontâneo? é bom para o público. Para mim, como pessoa, como profissional, eu não sei se é, porque quando você fala muito, tem muito material para as pessoas pegarem e distorcerem de acordo com seus próprios interesses, né? Agora, existe uma praga chamada Twitter, entendeu? Onde ali realmente existe uma banda podre. Eu acho que é esse lado da internet que é pavoroso, que as pessoas protegidas pelo anonimato, aquelas almas penadas, elas são capazes de tudo realmente. Mas existe o blog que também... O Twitter é uma espécie sabe, de morto-vivo, um cemitério de morto-vivo. Exatamente. Assim, claro que a parte positiva é muito maior, por isso que eu não abandono o Twitter, eu gosto muito. Mas o que você vê ali de coisas, sabe, de baixo astral, não diria baixaria simplesmente, não. É de baixo astral, é de gente ainda pequena, nada evoluída espiritualmente. Tu acredita que é humor fácil? Sabe? Humor? É o humor do Twitter, é aquele humor fácil, aquela caricatura. Não acho que tenha nada de humor, não. Tem de agressividade, tem de maldade, tem de más vibrações mesmo. É um lado que você sabe que existe no mundo. Talvez seja esse lado personificado e chamado de mal, assim. Você vê isso com uma coisa tão concreta nesse lado do Twitter que no começo me espantou muito. Agora você fala, puxa, existe, né? O mal contra o bem é coisa da história da humanidade. Mas é que ali você vê tudo concentrado realmente. Isso me chocou bastante e isso eu acho péssimo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que é um local onde as pessoas têm para desabafar, colocar todos os recalques, né? Se serve para isso, pelo menos, continua. Se tu saísse da TV, o que tu ia tentar desenvolver na tua personalidade? Pois é, olha, não vou... Televisão nunca foi o meu veículo preferido. Eu nunca pensei em trabalhar na televisão. A TV foi me engolindo aos poucos, porque assim, por escrever sobre televisão... Porque talvez tu seja gostosa, né? Se ela te engoliu. Muito! Pode ser gostosa de ouvir, quem sabe, mas né? que coisa! Não é, tu tá porque, casada? Assim, não, agora não. Já me separei faz 5 anos. 5 né? anos, tá, Fiquei mas 17 anos casada. Tá namorando? Não, de vez em quando, também não... Como é de vez em quando? Tu tá com O quê? ambulantes? Não, como é que eu vou te explicar? Quando pinta o namoro, pinta, acabou, entendeu? É assim. Mas assim, tu não tem aquela idealização de tentar perseverar no namoro? Não, sou contra o casamento, no esquema tradicional que é. Sabe, tive um bom casamento, por isso eu acho que eu tive uma boa separação. Eu tenho um amigo para sempre na minha vida, a gente sabe que tá aí um pro outro, para qualquer momento, qualquer necessidade. Tá, mas como seria a relação perfeita para ti? Uhum. A relação perfeita para mim, assim é o que eu quero viver daqui para frente. Sim. Tá? Não tem mais essa história de ficar, de namorar, de sair para balada, não tem nem mais idade para esse tipo de coisa. O grau de maturidade da gente vai fazendo com que existam outras necessidades e outras exigências. Então, para mim, se vier um amor, tá ótimo, é isso que eu vou viver, mas assim, cada um na sua casa, cada um com a sua estrutura de vida, que eu acho que um casamento, quando ele mistura a estrutura de vida, a batalha pelo pão de cada dia e o amor, com o tempo ele acaba com o amor, na verdade. E isso propicia uma série de conflitos, tira o romantismo da história, você não vive mais a parte boa como a parte principal. A parte principal é o sustento, é manter a estrutura, sabe? É a família. E eu acho que isso, com o tempo, acaba prejudicando mesmo. Então, eu queria desvincular. Amor é amor, sabe? A minha estrutura é minha. Quando eu me separar, eu não dependo de ninguém, não vou brigar por pensão. E eu fui criada assim. Eu fui criada por uma mãe que tinha um espírito muito independente. Que ela falava, não tenha filho. Imagina, né? Antes, anos 70, 80, você tem uma mãe que fala assim, não casa, não precisa casar. Só se você Sim, pra quiser. Ti deve ter sido uma espécie de toda arruaça moral. Toda mãe querendo que a filha casasse, arrumasse um marido, essa coisa toda. Mas e, isso assim, poderia te levar para o outro lado, filho, né? Também. Mas não tenha filho se você não puder sustentar. Tu já teve algum problema de difamar ou sem querer passar do ponto e errar a posição a respeito de alguma pessoa, alguma personalidade, e se arrepender? Tu tem dificuldade de pedir desculpa, por exemplo? De jeito nenhum.
Sabe, tem muita gente que pega e dá uma notícia. Eu tive um caso recente em relação a mim, Qual? que deram, vou até te falar, foi a Keila Gimenez, do jornal Folha de São Paulo, na coluna Outro Canal, que deu uma nota que meu nome estava sendo cogitado, que eu ia para o SBT, essa coisa toda, e eu com meu contrato assinado com a Rede TV, né? A gente está bem lá, fazendo nosso programa, com 3 anos de contrato pela frente. Aí minha assessora, Cristina Moreira, ligou e falou, escuta, não é verdade, a Sônia não está saindo, não houve sondagem do SBT, não houve sondagem por parte da Sônia, não existe esse tipo de coisa, porque assim, qualquer hora que eu for chamada para fazer qualquer programa no SBT, começa essa onda, porque eu estou indo, porque eu estou voltando, e não tem a ver. Eu ia gravar com o Silvio o jogo dos 3 pontinhos, e aí veio a nota e começou toda essa história, e foi uma loucura. Então, a assessoria falou, né, eu acho que o normal, e eu fazia isso, eu fiz colunismo durante muito tempo de televisão, você chega e fala, olha, não há, não sei o quê, taranã, como dissemos ontem, aquela beabá, isso eu acho elementar no jornalismo. Aí a jornalista diz, não, porque eu vi ou soube até que o irmão dela esteve almoçando na emissora, uma coisa que nunca aconteceu, entendeu? E não deu o nosso lado da história, sabe? Fosse mas verdade, tu perde um fosse tempo mentira, imenso fazendo esse se tipo retratando de coisa. de algo que não aconteceu. Exatamente, mas o tempo mostrou. Eu falei, então não preciso de intermediário. Eu tenho meu programa, eu vou lá diante das câmeras e falo. E foi o que eu fiz.